Olá, tudo bem? Hoje vamos falar do nosso quinto pecado capital. E qual seria ele? Hoje nós vamos falar de um assunto que é muito forte dentro de nós, seres humanos. E esse comportamento humano, ele é completamente natural e durante séculos ele foi considerado algo antinatural que necessitava de ser controlado. E o controle sempre é um desequilíbrio, o que faz com que nós aprendamos a lidar melhor com a forma de nos manifestarmos dentro da sociedade, dentro da nossa vida, é a consciência e não o controle. É o conhecimento transformado em sabedoria e não o controle. Hoje nós vamos falar sobre aquilo que denominamos o pecado da luxúria, ou seja, nós estamos falando sobre a sexualidade, né? Bom, aqui tem um monte de coisa para falar. Antes de mais nada, antes de entrar, mas já entrando nesse assunto, vamos entender o que seria esse pecado da luxúria. É interessante que dentro da sociedade em que fomos inseridos, sociedade patriarcal, a luxúria ela sempre esteve direcionada para o comportamento sexual, mas é interessante que relacionado às mulheres, né? E nós, homens, né, o sexo forte da espécie, nunca teve nenhuma correlação. A gente pode fazer uso da sexualidade da forma que a gente acha que é melhor e não tem problema. Ou seja, dentro desse pecado da luxúria existe uma repressão escondida em relação ao sexo feminino. Tanto que aqui fala assim, luxúria, lascívia ou libertinagem. A lascívia é um comportamento que é exclusivo relacionado à mulher, né? O que nós não podemos esquecer é que quando a gente fala de sociedade patriarcal, o sexo forte da espécie, nós não podemos esquecer que cientificamente é provado que a mulher ela pode suportar dor até 10 ou 20 vezes mais fortes do que o homem. Ou seja, uma mulher ela dá luz a uma criança com um parto normal, sem uso muitas vezes de anestesia, e nós homens, o sexo forte, a gente gripa e fica de cama. É internado e tem que tomar soro na veia. Esse é o sexo forte que a sociedade patriarcal colocou nas nossas mentes. Quando eu falo sociedade patriarcal, eu não estou falando da sociedade patriarcal judaica, onde começou lá. Não, a sociedade patriarcal, ela não é patriarcal só na nossa cultura. Ela é patriarcal na cultura oriental, chineses, hindus, japoneses. Existe essa força, né, dessa repressão do sexo feminino. Mas se nós percebermos, se nós formos observar com bastante atenção, o sexo feminino, a mulher é aquela que cria a família, a mulher é aquela que traz a luz, que traz os homens e mulheres para esse mundo. As mulheres, no caráter da sensibilidade, elas estão anos-luz evolutivamente em relação a nós, homens, né? E a sexualidade, assim, como ela foi disposta nessa questão aqui, era uma forma de tentar reprimir a manifestação da sexualidade, mas só que isso tinha um interesse para um determinado grupo de pessoas. Existia um interesse profundo nessa questão da sexualidade, porque o sexo ele sempre foi proibido para as mulheres e nunca foi proibido para os homens. Inclusive, nas sociedades antigas, bem mais antigas, inclusive, do que o cristianismo, a sexualidade entre pessoas do mesmo sexo, principalmente em relação a homens, era considerado, por exemplo, um comportamento de status e poder. Agora entra uma nomenclatura, né, para dizer que o sexo é proibido, ou que a forma como se faz o sexo é proibido. Eu ousaria dizer que qualquer tipo de comportamento
que quebre o equilíbrio desse mesmo comportamento. Ou seja, que esse comportamento ele venha trazer um prejuízo físico, emocional, espiritual para a pessoa, para o ser que está manifestando aquele comportamento e para as pessoas que estão em volta, isso deve ser evitado. E hoje na nossa sociedade está acontecendo um fenômeno que eu acho que é extremamente importante, que é a inserção da mulher com todo o seu potencial, inclusive sexual, dentro da sociedade. É óbvio que essa liberação, que essa manifestação, né, ela vai trazer dentro dessa capacidade exploratória do ser manifestações sexuais. Não mais uma questão reprimida, não mais uma questão adoecida de lidar com essa questão que é tão profunda no ser humano. Nós estamos falando da sexualidade, nós estamos falando da força da vida. Tirando a vida em si, essa é a força mais poderosa que o ser humano tem. Mais poderosa. Então, sem a sexualidade, não há transmissão de informação para que a vida continue, para que a vida aconteça. É necessário que ela aconteça. É necessário que essa mudança aconteça. Para que a nossa sociedade, a sociedade do futuro, aprenda a respeitar o gênero humano que carrega a vida dentro de si, com tudo aquilo que ela é. Então nós estamos passando por um momento de transição. Então hoje a gente vê a sexualidade extremamente aflorada. No homem sempre esteve, né? Porque o homem que é homem, né? Tem que ter um monte de parceira para provar que é homem. Mulher tinha que ter um marido só e olha lá. Ou seja, hoje as mulheres elas podem escolher os seus parceiros. As mulheres elas são independentes. E essa independência, essa oportunidade de escolher os seus parceiros faz com que a sexualidade ela seja muito mais aflorada e muito mais vivencial e muito mais presente, inclusive nas mídias sociais. Mas eu digo que qualquer tipo de comportamento que fuja ao equilíbrio da manifestação daquele comportamento, ele pode ser prejudicial para qualquer pessoa, tanto para o homem quanto para a mulher. Qualquer coisa, por exemplo, esse copo de água, né? É necessário tomar água? É óbvio, porque 70% do nosso corpo é constituído de água. Se eu tomo 2 litros de água por dia, isso ajuda o meu corpo a se manter saudável. Se eu tomo 20 litros, faz mal. Se eu como, sei lá, uma banana, faz bem. Se eu como um cacho de banana, faz mal. Qualquer coisa que fuja o equilíbrio do comportamento vai fazer mal. Isso se refere a qualquer tipo de comportamento, e inclusive dentro dela está a sexualidade. Então o que nós temos que pensar em relação a isso é que nós temos que, primeiro, olhar para o que está acontecendo hoje, sem ficarmos escandalizados, porque o que está acontecendo é a recuperação de um direito, de um ser, que sem ele a vida não existe. Sem a mulher a vida não existe. E transitarmos dentro dessas mudanças com equilíbrio, com respeito à vida, com respeito à humanidade, com respeito à mudança. E eu tenho certeza que sairemos do outro lado muito melhor do que entramos. E faz parte, é normal, não é só normal, é necessário que todos esses prejuízos que o gênero humano, feminino e masculino sofreram no decorrer dos milênios sejam recuperados. Eu não estou falando de ser bom ou ruim, eu estou falando que nós temos que andar dentro de um caminho e esse caminho ele tem que nos levar a um lugar melhor. Se o meu comportamento é um comportamento que prejudica o meu corpo, prejudica a minha capacidade mental, prejudica a minha manifestação espiritual, eu tenho que rever os meus conceitos e mudar alguns comportamentos.
sem julgamento absoluto. É olhar para aquilo com verdade, sabe? E transformar, mudar, melhorar. A luxúria é um pecado que sempre esteve e sempre estará relacionado à sexualidade. Porém, na minha concepção, a sexualidade é algo natural do ser humano, da espécie humana. A forma como nós utilizamos a sexualidade que vai determinar se ela está sendo prejudicial ou beneficial para nós. Então, que nós saibamos usar com critério, porque nós estamos falando da força da vida. E qualquer desequilíbrio que a gente incorrer nessa força da vida vai trazer um prejuízo mais cedo ou mais tarde. Assim como qualquer tipo de desequilíbrio que nós incorrermos em outros comportamentos da nossa espécie, daquilo que nós somos. Bom, aqui fica a nossa reflexão de hoje. Hoje nós falamos sobre a luxúria, mas falamos de um monte de outra coisa. Assim, se a gente fosse destrinchar esse assunto aqui, eu garanto que nós falaríamos durante 1 hora e o assunto não esgota, porque é muito profundo. Fala sobre comportamento humano dentro de um caráter muito profundo, biológico, comportamental, social, assim, é muito profundo, muito extenso. Nós ficamos por aqui hoje com o nosso 5º pecado capital, assim considerado, a luxúria. Muito, muito obrigada, fiquem com Deus e até o nosso próximo trabalho. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o 6º pecado, 6º e penúltimo pecado. Um forte abraço, muito obrigado.